Bem, estamos de volta aqui, separando algumas perguntas das pessoas sobre o assunto que a gente vai conversar agora, que é sobre mudança de temperatura, calor muito forte, a chuva, pancada de chuva de vez em quando, temperaturas altas, chegada agora de uma nova estação. Será que é período de gripes, de dor de garganta? As pessoas estão mandando muitas mensagens aqui, inclusive pessoas com vários sintomas na pele, perguntando se isso é virose. Bem, de qualquer forma, vem comigo, me acompanhe agora, que eu vou entrevistar, vou conversar com o médico infectologista, doutor Marco Aurélio. Boa tarde, obrigado Boa tarde, mais uma vez por sua presença aqui com a gente. Boa tarde, sempre um prazer. Essa mudança de temperatura, verão, temperaturas elevadas, de repente vem a chuva, diminui um pouco e agora é uma nova estação. Isso é propício para a chegada da gripe com mais força ou das diversas gripes que existem, dor de garganta? O que você tem a dizer para a gente, para os nossos telespectadores? Então, esse período, né, que é um período que ocorre todas essas mudanças, quando a gente tem uma maior temperatura, um maior contato também com ar-condicionado, ventilador, ambientes fechados, né? A gente tem calor, mas o ambiente é fechado porque a gente precisa refrescar também. Então, isso favorece a disseminação de vários vírus, né? A gente fala assim, gripe, mas gripe não é só influenza, né? A gente está falando de outros vírus respiratórios também, que circulam muito nessa época. É mais nesse período de calor alto, de verão, e agora com chegada da nova estação, o próprio meteorologista disse que vai ter chuva, pancada de chuva muito no outono, ou a gripe, a influenza, as diversas gripes, é mais propícia no inverno? Então, a gente tem uma circulação grande de viroses nesse período agora, de verão, né, saindo verão para o outono, né, que tem chuva, que tem muito calor, né, tem muita, né, as pessoas vão também muito à praia e acabam né, indo muito para o ambiente público e tendo maior contaminação. E quando chega no inverno, a gente começa a ter uma circulação maior do vírus influenza, que é o que causa gripe. Né? Tanto que a nossa vacinação para a gripe, ela se dá agora no começo de abril. Que é preventiva, né? Que é tentando ser preventivo para o período de maior circulação do vírus influenza. É claro que esse vírus, ele às vezes circula um pouco mais cedo, né? Principalmente hoje com a grande quantidade de viagens, as pessoas vão para um lugar para o outro, pegam o vírus, traz para cá, e todos esses vírus respiratórios, incluindo o vírus influenza, têm um alto poder de disseminação. Eu tenho uma pergunta aqui da Lisiana, ela disse, eu estou há 15 dias gripada, isso é uma virose? A Lisiane, que é Nossa Senhora das Dores, está acompanhando a gente. Então, junto com isso, a gente confunde várias outras coisas que dão sintomas respiratórios. As infecções respiratórias, incluindo gripe, geralmente tem um ciclo limitado a 7 dias. Né? Tem aqueles 3, 4, 5 dias de febre alta e depois melhora dos sintomas. O que é que fica constantemente? A tosse e a garganta irritada. Certo. Né? Como coisas secundárias, mas não é mais o vírus da gripe que está causando, e sim né, uma consequência desse vírus. Se continua tendo febre, muito catarro, precisa ser reavaliada para ver se realmente é gripe. Tem até uma outra pergunta que você falou no... Garganta seca aqui, que foi a Cristiane da Piabeta, em Socorro. Né? Que nesse período a gente começa a ter essas confusões também, porque é um período que a gente tem uma temperatura maior, né, mais alta, né, alguns ambientes mais secos, mais contato com ventilador e ar-condicionado, que também são coisas que ressecam a pele, ressecam né, as nossas secreções e aumenta essa sintomatologia de garganta seca, né, de tosse. Para isso, o que é que a gente precisa fazer? Hidratar. Beber muita água, líquido, né? Muito líquido. Não em muitos volumes, em volumes pequenos, mas constantemente. A Letícia, do Ponto Novo, disse, olha, na minha pele apareceram alguns carocinhos vermelhos. Isso tem a ver também com essa temperatura ou alguma virose? Então, lesões de peles são muito variadas. Pode ser só a temperatura, né, só a irritação, né, pela própria temperatura, né, calor, né, crianças têm muito brutueja, né, então a gente pode ter lesões comuns, como pode ser consequência também de alguma outra infecção. O que é que isso ajuda? A gente ajuda a definir se é isso. Se teve um quadro febril, né, com febre, com outros sintomas e apareceu as manchas, fala mais a favor né, de uma doença viral, de uma doença infecciosa. Muito bem. Nesse período, então, a gente não pode até dizer que é uma gripe. A gripe pode até aparecer, mas, pelo que o senhor citou, a gripe tem mais incidência no inverno. Por isso que existe agora um período de prevenção, de vacinação, que deve ocorrer nos próximos dias. Mas também tem os problemas respiratórios, que não, às vezes não tem
Que relação, não são infecções, às vezes, relação, né? com a gripe. Esses problemas respiratórios, quais são os órgãos que ele atinge mais a pessoa? Então, o principal sintoma geralmente é essa garganta seca, tosse seca, né? Isso está muito ligado também ao calor, à temperatura mais seca, mas também aos ambientes com ar-condicionado, com ventilador fechado, que muitas vezes os filtros não estão trocados. O que fazer, doutor, nesse calorão? Desligar o ar-condicionado não pode, desligar o ventilador também não. Então, se hidratar, manter os filtros, né, dos ar-condicionados limpos, né, que às vezes é o período que a gente vai usar mais ar-condicionado, mais ventilador, e eles estão sem filtros trocados, né, os ventiladores são todos empoeirados, né, e com isso você tem a circulação, né, de ácaros também, que facilitam as alergias respiratórias nesse período. Uma outra pergunta que eu estou recebendo aqui é a da Maria. Ela disse, por que quando a gente vai num posto de saúde, sempre o diagnóstico é virose? Então, porque são mais de, né, centenas de vírus que podem causar esses sintomas. Então, determinar o tipo de vírus nem sempre vale a pena, porque a maioria dessas infecções são rápidas, né? Elas duram 3 a 4 dias e a pessoa melhora. O vírus que a gente investe no diagnóstico é o vírus influenza, o vírus da gripe, influenza A, influenza B, quando eles causam sintomas graves. Então, as pessoas que têm gripe e evoluem com falta de ar devem sim ir ao serviço de saúde, né, para fazer coleta de material e tentar determinar que vírus é que está causando uma gripe grave, né? Essa é a preocupação, principalmente desde que a gente teve a pandemia de influenza A H1N1. Estou com duas perguntas aqui. Uma, porque o senhor falou de ar-condicionado e ventilador, as pessoas estão perguntando qual é o mais grave, é o ar-condicionado ou o ventilador, né? O que causaria mais problema para a pessoa? Então, na realidade, todos dois, nesse calor, fazem muito bem, mas desde que estejam limpos. Bem limpo, o cuidado né? com o ar-condicionado é que ele tira a umidade do ar, né? Tirando a umidade do ar, ele resseca a garganta, resseca quem usa lente de contato, né? Resseca a lente, e isso pode causar também essas infecções, ceratites, né? Garganta seca dando a impressão que é uma doença, né? E é só realmente pela retirada dessa umidade do ar. Outra coisa, a menina mandou aqui os carocinhos. Devemos no período aí de dengue, não sei se esse período também é perigoso para dengue por causa da chuva, calor, sol e tudo mais. É possível também que possa ser uma dengue? Pronto, Ricardo, esse é um ponto sério, né? Porque a gente teve uma última grande epidemia de dengue em 2008. Né? Parece que foi um dia desse, mas para muita gente nem se lembra mais dela, né? Exatamente. Já tem, inclusive né, com várias mortes naquela época. Com muitas mortes, né? Mais de 60 catalogadas. Então a gente teve uma grande epidemia. Né? Então a gente já tem muito tempo que não tem uma grande epidemia. Então esse é um período de extrema atenção, né? Porque a gente tem um período muito favorável, alta temperatura, chuva pouca, né? Que acumula nos recipientes, e várias, né, pesquisas que têm sido feitas têm encontrado os vetores em todos os territórios. E temos começado a ter casos, principalmente no sertão. Então, é um período de atenção, a gente tem que pensar assim em dengue e, claro, que nas outras arboviroses, zika vírus e chikungunya também. Aí o senhor fala em chuva pouca, mas aqui acaba acumulando a água. Aí tem um outro fato também, que eu lembro que naquela epidemia de 2008, foi muito falado isso, né? As pessoas que acabam reservando água por causa da falta d'água. Pouca coisa mudou isso de lá para cá. Também é um perigo. Se for acumular água, tem que fechar, tem que lavar bem o recipiente. Mas responda já isso daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente vai chamar um parceiro nosso aqui, em VT, para a gente poder interagir mais. Essa questão de guardar água também, nesse período, chama o alerta, principalmente por causa da questão da dengue, né? Sim, é um problema crítico também. Né? É um problema, quando eu falo 2008, é porque assim, saiu da memória da gente aquela... Né, aquela gravidade da doença, e a gente precisa sempre estar lembrado que a atividade dengue, é constante. Né? Mas e chikungunya, zika vírus e esses outros tipos que apareceram recentemente? Então, e todas essas arboviroses mantêm sido preocupação da gente, né, do monitoramento. Todas elas têm gravidades diferentes. Ainda né? existe, porque teve esse boom, acho que foram 2 anos de chikungunya, zika vírus, etc., e agora parece que sumiu. Ainda temos a circulação do vírus, sim, né? O vírus ainda é isolado, mas a gente não tem tido mais surtos, principalmente por quê? Porque cada um deles só é um tipo. Então, como tivemos uma explosão de casos, né? Quase todo mundo teve zika vírus, mesmo sem saber que era isso, a gente tem uma imunidade global, né? Muita gente já teve e já está imune a ela.
Muito bem. Doutor Marco Aurélio, o senhor continua aqui, tá certo? Fica aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as homenagens, mas a gente está falando sobre esse dia de São José, que é tão esperada a chuva, mudança de temperatura e mudança de estação. Aqui no WhatsApp, doutor Marco Aurélio, muita gente falando sobre pontos vermelhos no corpo, se isso é algum tipo de virose ou o que seria. Vou até botar aqui, ó. Minha neta esteve com pontinhos avermelhados no corpo. Outras pessoas também, inclusive com fotos. Isso tem alguma relação com algum tipo de virose? Então, a gente tem várias viroses, né? Infecção na pele ou lesão na pele, né? Pode ser por uma infecção, quer dizer, o próprio calor aumenta, né? Principalmente em crianças pequenas, mas a gente pode ter infecções virais também, né? Alguns são exantemas comuns da infância, né, onde a criança tem febre, aparece o exantema, né, a mancha vermelha, depois desaparece e a criança fica bem, né? Então, essas são comuns, mas além disso, a gente tem que lembrar realmente, a gente está num período, como eu disse, que tem muito tempo sem dengue, né? Tivemos surtos de zika, né, há 2 anos, chikungunya também, né? Então, é importante que, ao avaliar o caso, né, se nota que a história, além das manchinhas na pele, né, dos pontos vermelhos na pele, teve outros sintomas, né, teve febre alta, teve dor no corpo. É importantíssimo nessa fase, né, colher os exames para confirmar os casos de dengue. Tem uma criança aqui, uma mãe dizendo o seguinte aqui, meu filho está com, aliás, deixa eu encontrar aqui, muito bem, está há 1 mês com rouquidão. Será que tem a ver com essa temperatura, com a estação, com algum tipo de virose? 1 mês com rouquidão. A criança só tem 1 mês de vida. Pronto, então aí precisa realmente ser avaliado, né? Porque 1 mês de vida, né? Deve ter 2 meses agora, né? Para ter esse tempo, né, de rouquidão, para ver se é alguma coisa constitucional, né? Que às vezes pode ser alguma coisa da criança mesmo, ou se ele teve alguma infecção, ou está com alguma infecção respiratória, que a criança muito pequena ainda não, né, as vacinas não deram resposta e algumas ainda não foram vacinadas, né? Então, às vezes, você ainda tem algumas infecções que podem estar aparecendo. Muito bem. Doutor Marco Aurélio, para a gente encerrar, tem mais algumas perguntas aqui. As pessoas falando sobre dores na barriga. Nesse período também pode ser ou infecção, algum tipo de infecção urinária? Então, esse é um período que a gente tem uma grande, né, disseminação desses vírus, né, respiratórios. A gente chama de respiratórios, mas eles também podem causar sintomas enterogástricos, né? Pode dar náusea, mal-estar e um pouco de diarreia, né? Então, isso às vezes dá cólica, dá mal-estar, tá certo? Mas assim, infecção urinária geralmente é uma infecção que se dá muito dependente de condições do indivíduo, não depende de nenhuma disseminação, né, entre as pessoas. Agora, é importante, nesse período, o senhor falou em beber muita água, muito líquido, é importante ir para o médico. Qualquer dessa dúvida aqui, a gente falou de forma bem ampla, mas é importante ir no médico, num posto de saúde, para verificar a situação. Sim, né? Porque cada situação é uma situação. Tem doenças que vão ser autorresolutivas, quer dizer, com hidratação e antitérmico vai melhorar, mas tem outras que vão precisar de uma classificação de risco, de colher mais exames, né? A própria dengue, que às vezes é muito leve, ela, quando a febre está baixando, pode cursar com aqueles sinais de alerta, né? Que é a pessoa começa a sentir muita dor forte, uma dor muito forte na barriga, começa a ter muito vômito, começa a ficar muito prostrada em casa. Então, isso é sinal que, se você está com suspeita de dengue, que deve voltar ao serviço de saúde, porque isso é o que a gente chama de sinal de alarme. É aquela dengue que parecia que estava boa, mas ela está evoluindo para uma forma mais grave. Eu mesmo, nesse período agora, não tive nenhum sintoma de gripe, de resfriado, mas percebi que as minhas vias respiratórias estavam meio desreguladas. O ouvido, o nariz, a garganta. O que seria isso? Seria uma gripe? Seria uma virose? Então, ou uma gripe dificilmente, porque a gripe geralmente cursa com a febre alta, né? Nesse período parece mais as doenças alérgicas, irritativas ou relacionadas à temperatura. Algumas viroses, né, respiratórias, as outras que não são gripes, às vezes têm os sintomas muito leves. É uma febrícula que teve e quando cursa depois são com sintomas respiratórios altos. Ok, doutor Marco Aurélio, nosso muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui com a gente na TV Atalaia. Obrigado a você, Ricardo, e uma boa tarde para todos. Boa tarde.